Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 105 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de amparo aos necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Quero fazer um agradecimento especial a todos vocês que acompanham o nosso programa e que aderiram à página do YouTube da Cefam, onde nós conseguimos alcançar o número de 1.000 seguidores, já passamos desse número, e já estão sendo transmitidas as atividades ao vivo. Muito obrigado a você. É uma forma de nós divulgarmos a doutrina espírita e compartilharmos o conhecimento, as reflexões de Allan Kardec. Prosseguindo na nossa história, hoje o 5º capítulo da História de um Condenado. Se você tem acompanhado conosco, percebeu que, à medida que as comunicações com esse espírito vão se estreitando, nós vamos tomando conhecimento sobre algumas situações por ele vividas, mas principalmente, tirando disso tudo, e esse é o propósito de estudarmos essa história, a conclusão do quanto é benéfica a ação da prece. E nesta 6ª reunião, que é realizada na casa lá do senhor F, entre ele e a senhora F, mais uma vez conversam com este espírito e ele vai nos dizer que, a partir das preces, a condição atual dele, nesse momento, já é mais favorável. Lembram que até há pouco tempo ele se mantinha, por conta desse seu sofrimento, preso àquela casa dita mal-assombrada há mais de 200 anos. E aqui, neste momento da história, ele já consegue sair. É feita a pergunta se ele consegue se deslocar a partir da casa, e ele responde: é-me permitido, porque aproveito os vossos bons conselhos e começo a ter esperança. Então, alguma coisa no sentimento desse espírito mudou a partir daquelas preces. Perguntam, então, o senhor F o que mais pode fazer por ele. Ele pede para que continue orando. Ele diz também que a aparência dele já é diferente, que ele já não, como antes, não se apresenta mais naquela aparência horrível, portando um punhal. Ele já não tem mais o punhal, porque, segundo ele, eu o maldigo. Então, a presença da arma, a lembrança do crime, ou até aquela aparência que ele buscava ter na espiritualidade de um assassino, já o incomoda. Então ele abandona esta imagem fluídica de um punhal e já não tem mais esta condição, já não se apresenta mais nessa condição. Finalmente perguntam a ele se novamente encontrassem lá o filho do senhor D, aquele rapaz que levou uma bofetada por ingressar na casa, e ele diz que está muito arrependido do que ele fez e que sente até vergonha do que aconteceu. E diz também que as preces desse rapaz teriam um valor muito maior para ele. Ou seja, aquele a quem ele fez mal daria para ele, através das preces, um reconhecimento do perdão a esta ofensa recebida, uma sensação de alívio muito maior. Vejamos então o quanto é importante a oração, até mesmo, como está no Evangelho, por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, o quanto isso traz um efeito benéfico. Mas a nossa história de hoje vai ganhar 2 componentes muito interessantes, que é a conversa, o diálogo com 2 espíritos envolvidos nesta história. Um deles é o irmão do rapaz que habitava, desse espírito que habitava essa casa, e que, em algum momento, presta uma comunicação lá na sociedade parisiense e se identifica como Pierre Dupont, sendo ele a pessoa, o homem, o rapaz que foi assassinado naquela residência. Ele se descreve assim: eu era salsicheiro em Castelnaudary, onde fui assassinado por meu irmão no dia 6 de maio de 1608, por Charles Dupont, meu irmão mais velho, com um punhal no meio da noite. Então,
Charles Dupont é o nome daquele espírito do qual nós estamos acompanhando a sua história. Em 6 de maio de 1608, ele assassinou o irmão, chamado Pierre Dupont, que era salsicheiro, enfim, talvez uma espécie de açougueiro à época. E o motivo lhe é perguntado, qual a causa desse crime. Aí vem um fator muito interessante. O que é que leva, na maioria das vezes, aos crimes passionais? Ciúmes. E neste caso, o Charles, o dito assassino, teria tirado a vida do irmão Pierre por acreditar que Pierre estava cortejando uma mulher que Charles amava. Isso porque eles se viam com uma certa frequência. Mas Pierre assegura que ele se enganou, que não havia nada entre eles. Então é perguntado ao espírito como é que ele lhe matou. Ele diz: quando eu dormia, me atingiu na garganta e depois no coração. Atingindo-me, ele despertou-me. Quis lutar, mas sucumbi. Imaginemos então a imagem que se formava na cabeça do Charles, na sua consciência. Ele havia tirado a vida do irmão, acreditando que esse irmão estava o traindo com uma pessoa, com uma mulher a quem o Charles amava, utilizando-se de um punhal, que era o punhal com que ele aparecia fluidicamente. E o que é mais terrível, que me chamou a atenção nessa história, é que ele foi atingido com 2 golpes na garganta e depois no coração. Mas ele acabou por acordar e que tentou lutar. Então, deve ter havido entre eles ali uma troca de olhares, uma troca de sensações, e que isso deve ter causado no Charles uma impressão muito grande. A pergunta que é feita, então, a Pierre: vós o perdoastes? Ele responde: sim, no momento da sua morte, há 200 anos. Então, desde que Charles morreu para a vida física, estava lá preso nesta casa. Mas aí eles se perguntam: com que idade Charles morreu? Com 80 anos. E a pergunta é lógico: mas ele não foi punido por isso? A resposta é não. E o que é bastante interessante é que esse espírito Pierre vai contar que aquela época, então, ano de 1608, não se tinha sequer possivelmente nessa localidade, uma justiça formada, porque ele diz que esse irmão acabou por assassiná-lo, mas que nada aconteceu, não foi investigado e ficou o caso sem nenhuma punição. Então, ninguém foi acusado. E a pergunta que vem é: e esta mulher? O que aconteceu com ela? Aí vem uma revelação muito interessante de Pierre. Ela morreu assassinada na minha casa por Charles. Então, o ciúme fez com que Charles tirasse a vida do irmão e da própria esposa. Bom, aí a pergunta é: por que é que ele acabou por assassinar essa mulher? E veio uma revelação interessante, que Pierre foi descobrir depois da sua morte que eles já estavam casados. Eles já tinham um relacionamento sólido, Charles e esta mulher, e ele acabou por tirar a vida do irmão, talvez acreditando que o irmão estivesse tendo algum relacionamento com ela. A pergunta é: por que ele não fala dessa mulher, então, nas suas comunicações? E a resposta que Pierre diz é porque a morte dele, irmão, foi muito mais grave do que o assassinato desta mulher. É claro que essas comunicações se dão ao longo do tempo. Essas comunicações, elas estão aqui reunidas numa sequência cronológica, mas evidentemente Kardec vai fazer esta anotação mais adiante de que essas comunicações se deram em vários momentos, em várias oportunidades e foram ali reunidas, assim como acontece com o Livro dos Espíritos. E a partir daí vão se formando esse verdadeiro quebra-cabeça de que vão se reunindo fatos, se reunindo informações, e se pode, de alguma forma, diz Kardec, comprovando datas e alguns dados, se chegar à conclusão de que estes espíritos trazem informações verídicas. É claro que Kardec não tinha como, a essa época, confirmar se há 200 anos passados, mais de 200 anos passados,
tinha realmente acontecido um crime, quem eram essas pessoas, né? Certamente não havia esse rigor de documentação que nós temos hoje e que talvez tivesse a possibilidade de se descobrir algo daqui a 200 anos. Então, a informação desses espíritos só é trazida aqui para a Revista Espírita, primeiro, diz Kardec, para título de estudo, e segundo, para fins de comprovar que a comunicação entre os espíritos realmente guarda alguma realidade com aquilo que aconteceu. Vejamos que, para esse espírito Charles, a morte do irmão é algo muito mais doloroso. Ele tirar a vida do irmão. Claro que não deixa de ser grave ele tirar a vida da mulher que ele considerava tê-lo traído, mas a do irmão lhe dói muito mais, possivelmente porque tinham laços, vínculos anteriores. Não que esta mulher talvez não tivesse, isso pode ser até providencial a reunião dos três, mas lhe dói muito essa condição, e principalmente porque ele percebe que, embora o irmão o tenha perdoado, a morte desse irmão foi algo muito terrível. Imagino ele tirando a vida do irmão, o irmão ali naquela tentativa de dialogar com ele, a tentativa de resistir a essa situação. Será que vem mais novidades por conta dessa história? Nós percebemos aqui um drama familiar e vamos extraindo daí algumas informações importantes para, ao final dessa história, nós podemos avaliar no que é que isso contribui dentro do nosso aprendizado na doutrina espírita. Está gostando da história? Eu espero que sim. Semana que vem, a nossa história vai ganhar um elemento interessante. Quem vai prestar as suas declarações aqui será a mulher assassinada. Será que realmente não havia nada entre eles? Será que o ciúme de Charles era desproporcional? Era algo da sua imaginação? Ou será que realmente existia algum relacionamento entre esta mulher e o irmão Pierre? O que é que você acha? Aguardo vocês na próxima semana para nós chegarmos ao 6º capítulo dessa história de um condenado e continuarmos, como sempre, refletindo Kardec. Que Jesus abençoe seu lar, sua vida, lhe traga muita luz, muita paz e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!